Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma aula aqui, tentar ser rápido, fazer uma aula de como utilizar o Fibonacci para projetar até onde o preço pode ir, onde ele pode ser atraído e pontos que podem servir também de resistência, suporte e resistência para o preço parar ou reverter, tá? É um pouco do que eu uso nas marcações que eu envio nos estudos, nas imagens que eu envio lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Bom, para projetar alvos, a gente vai utilizar a ferramenta de projeção de Fibonacci, tá? Aqui no canto vocês têm duas ferramentas. Vocês têm aqui a preço de Fibonacci, que ela é mais ou menos assim, a minha está meio personalizada, mas ela tem o ponto zero, o ponto 100%, tem esses pontos aqui, e tem a projeção. A projeção é esse aqui, ó, que tem o pezinho. Então a projeção você tem o ponto inicial, você arrasta até o último ponto e depois você tem um terceiro ponto. Então essa é a diferença. Esse é o Fibonacci padrão, geralmente utilizado para traçar suporte e resistência, e esse é o Fibonacci para projeção de preço. Eu vou mostrar rapidinho como que utiliza o Fibonacci para traçar possíveis suportes e resistências, tá? Então, por exemplo, imagina aqui, tá? Imagina aqui que o preço estava aqui, né? Então ele tinha essa pernada aqui de alta e aí ele começou a reverter aqui, né? Ele começou a cair aqui no final. Então vocês querem saber até onde o preço pode cair, né? Ou para ele cair mesmo ou continuar subindo. Então a gente pega a ferramenta de preço de Fibonacci aqui no canto e a gente traça ele do fundo até o topo do movimento, é um movimento de alta. Se fosse um movimento de baixo, a gente traçaria de baixo, de cima até o fundo. Então vamos pegar aqui, ó, vamos traçar aqui. Pode ser daqui ou daqui, tanto faz, mas vamos traçar aqui o movimento completo daqui até o topo, certo? Aqui a gente tem os níveis. Não está exibindo, eu vou colocar aqui para exibir. Tá. Aparência, mostrar níveis. Tá. Então vocês podem ver aqui que tem o zero, né? Aqui tem o 38,2, o 50%, o 61,8 e o 100%. Então o que significa? Significa que do zero até aqui o topo é 100% do movimento, igual está aqui, né? Do zero, do início até o meio, é 50% do movimento. Então, do zero até o 50 vai ter o mesmo tamanho do 50 até o 100. E aí aqui do zero ao 38,2 é 38% desse movimento total, né? E aqui 61% no movimento total, que seria isso. E o inverso é a mesma coisa, tá? Se você pegar do 100% até o 61, é o mesmo tamanho do 0 ao 38. Então, daqui a aqui tem 38% do movimento, aqui 50% e daqui do 100% até aqui são 61,8. Então, por isso que se você puxar de baixo para cima, de cima para baixo, não tem muita relevância o 38 ou 61. Mas por que tem esses pontos aqui, né? Porque o preço ele tem um padrão, né? Ele se move um padrão de zigue-zague. E a gente sabe pelos estudos que esse padrão, geralmente o preço tende a, quando ele tem uma pernada ou de alta ou de baixa, ele tende a corrigir até esse ponto aqui. Ele corrige 38,2% do movimento de alta, ou seja, ele volta até o 61. Ele também pode corrigir até o 50, que é bem comum, e até o 38. O que acontece? Se o preço corrigir até 61 e até 50, ele tem grande chance de depois ele continuar o movimento de alta ou de baixa, né, se for seguindo a tendência. Se o preço ele andou aqui 100% do movimento e quando ele voltou ele perdeu esse 38, ou seja, ele reverteu 61,8% do movimento, então ele muito provavelmente vai reverter
Então ele fez uma pernada e se ele perder isso aqui, muito provavelmente ele vai continuar caindo, tá? Então aqui a gente tem um movimento de alta e agora ele começou dessa queda. A gente traçou o Fibonacci do fundo até o topo para a gente ver se o preço vai respeitar. Então vamos acompanhar aqui e ver o que o preço fez. Ó, o preço foi caindo, vamos ver. Ó, ele veio, caiu um pouco, subiu aqui novamente e vai caindo. Aqui na ferramenta de Fibonacci ele tem mais alguns pontos aqui no meio, 27 e mais um aqui. Aqui seria o 27, aqui 78, mas eu não utilizo, eu utilizo esses que são os mais importantes. Então vamos ver, eu falo isso porque o preço corrigiu aqui, ele deve ter corrigido em algum ponto do Fibonacci também, mas ele voltou, vamos ver o que ele fez. Ó, ele caiu, corrigiu até o 61.8, então ele voltou 38% desse movimento total. Vamos ver se ele segurou ou se ele continuou caindo. Ó, percebem que deu um candle verde bem em cima aqui do 61.8. Então isso aqui é o Fibonacci. É um ponto que historicamente o preço tende a segurar. Pode ser que ele segure, suba e depois ele volte a cair, ou ele segure e já sobe direto, mas ele sentiu, porque traçando com Fibonacci, esses pontos aqui são pontos naturais de suporte e resistência. Então você não precisa ficar marcando aqui e aqui. Você traça o movimento total, automaticamente esses são pontos importantes de suporte e resistência. Então vamos continuar vendo o que o preço fez. Olha, ele sentiu, tentou subir, não conseguiu, aí ele continuou caindo. Vamos ver. Ok, o que aconteceu? Ele veio para tentar testar agora o 50%, né? Então ele tentou testar e agora está subindo, né? Quase sempre ele toca exatamente no ponto, mas muitas vezes ele não toca porque, como é metade do movimento também, muita gente que está comprada aqui espera ele cair para comprar mais um pouco, né? E 50% do movimento de alta seria um bom ponto para comprar mais, né? E fazer um preço médio a favor e continuar subindo. Mesma coisa no movimento de queda, se ele corrigisse 50% seria um bom ponto para vender mais um pouco. Então vamos observar aqui, vamos observar o que o preço fez. Então, ó, como vocês podem ver, ó, o preço subiu 100% do movimento, ele retraiu 50% e agora ele ganhou força novamente, tá? Isso aqui nada mais é do que eu posso pegar aqui, ó, metade do movimento, então ele veio metade do movimento, né? Aqui metade do movimento foi o que ele corrigiu, ele voltou para metade do movimento, tá? Então também tem como utilizar sem utilizar a ferramenta de Fibonacci, mas ela facilita bastante. Então vamos ver o que aconteceu agora. Ó, o preço está trabalhando na região do 100 novamente, que seria esse topo. Como você já está utilizando o Fibonacci aqui, então não precisa nem marcar esse topo, porque já está marcado, né? E aí o que aconteceu? Ele subiu, certo? Vamos ver. Subiu. Olha lá. Agora a gente pode utilizar a ferramenta de projeção de Fibonacci, tá? Então aqui a gente usou para saber até onde o preço poderia segurar. Agora a gente vai projetar para ver até onde ele vai subir. Então eu vou remover essa ferramenta aqui, poderia deixar, mas vou remover. Como que eu utilizo a projeção? Para fazer a projeção a gente tem que ter um pivô. O que é um pivô, né? Você tem uma perna de impulsão, uma perna de correção, outra perna de impulsão. No momento que ele rompe a cabeça do pivô, que seria aqui, então uma perna de alta, uma perna de baixa, essa é a cabeça do possível pivô. Aqui é um pivô armado porque ele só vira um pivô se ele romper aqui. Então ele rompeu, isso aqui virou um pivô, no zigue-zague, uma perna de alta, uma perna de baixo, outra perna. Então já virou um pivô. Então, a partir do momento que a gente tem um pivô, a gente utiliza a ferramenta de projeção de Fibonacci. A gente vai pegar aqui do fundo dela, vai clicar, vai arrastar aqui para o topo, vai soltar, ele vai te dar alguns pontos. Aí você pode arrastar aqui para baixo, tá?
mas eu gosto de deixar ele direto aqui no Fibonacci clássico. Eu só pego e solto aqui. Então vamos só voltar aqui. Então eu pego a ferramenta de projeção, eu seguro ela daqui até aqui e solto, ele já projetou. O meu tá personalizado, né? Então eu coloquei só alguns pontos, ó. Eu coloquei aqui 61%, 100% e 161%. O que que significa, né? Parece que é alguma coisa meio complicada, mas não é. É a mesma coisa que eu expliquei agora há pouco. Se daqui a aqui eu tenho 100% do movimento, então se eu pegar esse movimento, duplicar ele e jogar aqui para cima, vocês podem ver que ele foi até 100%. Então, daqui até aqui, se eu replicar para cima, ele vai vir até 100%. Então, aqui é 100% do movimento, tá? E 61%, o que que é? Então, se eu pegar aqui, lembra que eu estava com a ferramenta de Fibonacci aqui? Se eu pegar aqui do fundo, aqui. Então, se eu pegar 61% do movimento, que seria daqui, ó, aqui é 38, aqui é 50 e aqui é 61, certo? Se eu copiar ele e jogar para cima a partir daqui, ele vai dar no 61, certo? Que eu não estou com ela exatamente no lugar certo, mas bom. Eu jogo aqui para cima, então ele tem 61%. Então, o que que é? Daqui até aqui é 100% do movimento, se eu replicar para cima ele vai vir até 100%. Daqui até aqui é 61% do movimento, se eu replicar para cima, ele vai vir 61% desse movimento aqui. E aqui, 161% do movimento, então é 100% desse movimento aqui e mais 61% dele, então 100% mais 61%, tá? Então seria como se eu pegasse esse 100% e jogasse para cima, e como se eu pegasse mais 61% do movimento e jogasse aqui. Então você tem aí 161% do movimento. Tá, agora eu vou explicar por que esses pontos são importantes. Da mesma forma que eu tracei o Fibonacci ali embaixo para suporte e resistência, e ele respeitou, esses pontos aqui, 61, 100%, 161%, são pontos bem relevantes que o preço, quando ele faz uma pernada de alto ou de baixo, ele tende a buscar, replicar. Então vamos ver se o preço buscou nesse cenário aqui. Então ó, o preço veio, corrigiu até 50, subiu, rompeu, formou um pivô, veio trabalhando aqui e agora ele já começou a buscar, né? Ele já veio, então ele já daqui aqui ele já quase projetou 61% do movimento, que seria daqui 61% daqui, né? Ele projetou aqui para cima. Vamos continuar observando. Tá, aqui ele também tentou buscar o 100% do movimento, então daqui aqui eu tenho 100% do movimento, né? Ó, 1.384 pontos. E daí, quase 1.400 pontos, se eu replicar para cima, ó, 1.400 pontos. Então ele tentou buscar. Então ele tentou buscar aqui o 61% e depois ele tentou buscar os 100%. Esse 61% quase sempre ele busca, é o primeiro alvo. O 100% ele também, a maioria dos casos ele busca. Esse 161% não é sempre que ele busca, então geralmente ele pode reverter antes. Tá? Vamos olhar aqui o que o preço fez agora. Importante é que se o preço caiu e já voltou para essa zona, então muito provavelmente ele reverta. Vamos dar uma olhada. Ó, ele ainda estava com força, ainda estava com força. E reverteu praticamente tudo, né? Agora, olha uma informação importante. Tá vendo essa pernada aqui? O que a gente faz, ó? Quando a gente tem um movimento aqui, a gente traçou o Fibonacci e o preço está subindo. Então a gente vem e traça uma LTA aqui. Segura desse ponto até esse a gente tem uma LTA.
Lembra que quando o preço começou a cair, a gente veio e traçou o Fibonacci daqui até aqui para saber até onde ele poderia corrigir? Então o que a gente vai fazer? Na hora que o preço está subindo, na hora que ele tocou esse ponto, a gente já liga um alerta de que o preço pode reverter. Na hora que ele romper essa LTA para baixo, rompeu. O que a gente faz? A gente traça o Fibonacci novamente de preço daqui, só que ao invés de ser só até aqui. E agora eu já posso até tirar esse Fibonacci projeção, porque o preço já atingiu lá. Agora o que eu espero? Eu espero que o preço corrija daqui de cima até nesses pontos, 61, 50% ou 38%. Vamos ver o que o preço fez. Opa! Então olha aqui, como vocês podem observar, o preço fez uma pernada de alta, 2.800 pontos, e depois ele corrigiu mais de 50%. Então ele corrigiu 61% desse movimento de alta, vindo aqui até o 38% do movimento. Entendeu? Então isso aqui ele funciona porque é o fractal do preço, né? O preço ele anda em ondas, em zigue-zague. E ele faz zigue-zagues pequenos, então aqui você teve um zigue-zague menor, sobe, desce, e agora você tem um zigue-zague maior, sobe e desce. Se ele segurou aqui, então muito provavelmente o preço continue subindo. Se ele romper esse topo, ele forma o que a gente chama de pivô, um pivô maior. Aqui, movimento de alta, movimento de baixa. Se ele subir e romper a cabeça do pivô, então ele tem outro zigue-zague maior. Se ele perder, se ele voltar, geralmente quando ele entra nessa região, ele tende a ficar brigando aqui o preço, nesses suportes e resistências. Então se ele perder esse ponto aqui e cair abaixo, então muito provavelmente ele comece a cair, busca esse ponto e pode até reverter. Vamos olhar aqui e ver o que o preço fez. Ó, tá vendo como ele briga aqui, ó? Como ele vem, ó. Ele bateu aqui, bateu em cima, ó, tentou romper, não conseguiu, ó, bateu aqui, ó, voltou no meio, bateu aqui, ó. Viu como ele briga nessa região? Porque é a região entre o 38% e o 61% do movimento total, esse meio aqui. Sempre vai ser uma região onde tem bastante gente querendo comprar e vender, né? Vamos dar uma olhada, ver aqui o que o preço fez, ó, perdeu. Ele perdeu aqui, então o que ele fez, ó? Ele tava andando aqui no meio, ele rompeu, perdeu aqui, voltou, fez o pullback, essa volta, não conseguiu voltar aqui para o meio, voltou e começou a cair. Então, ó, caiu, reverteu praticamente tudo, né? Então agora o que vai acontecer? Vamos olhar. Se o preço subir, voltar a subir, a gente continua usando esses pontos aqui de suporte e resistência, tá? Se ele cair para baixo, a gente pode tirar o Fibonacci. Vamos olhar. Então perdeu aqui. Ele perdeu, o que a gente faz? A gente vem e deleta o Fibonacci. Deleta essa linha. E aí a gente faz novamente. Como que a gente faz? A gente traça uma linha aqui, uma LTB. Tá. Vamos esperar para ver se o movimento é... Uma coisa importante. Quando ele começou a cair, ele formou essa pernada aqui. Tá vendo aqui? Então ele começou a subir. A gente pode traçar o preço de Fibonacci daqui até o fundo, tá vendo? Ó, tava assim, começou a subir, então vamos ver até onde ele corrigiu. Ó, ele corrigiu até aqui, ó, 61, quase 50 e começou a cair. Ó, brigou, caiu. O que ele fez aqui? Ele fez um pivô de baixo. Então ele fez uma perna de baixa, uma perna de alta, outra perna de baixa, rompeu a cabeça do pivô. O que a gente faz? Pode deletar esse Fibonacci aqui. Agora pega projeção de Fibonacci, clica daqui até o fundo, pode ser até aqui, e solta. Agora você tem os alvos, onde o preço pode buscar. Vamos dar uma olhada, ver se ele buscou. Ó, buscou o primeiro alvo, ele desceu, segurou aqui. Ó, segurou na LTB, né, linha de tendência de baixo, ó, segurou aqui.
Olha aqui, buscou o terceiro alvo, e o movimento bem forte, né? Então ele desceu rasgando aqui, ó. E agora, vamos ver se ele buscou o último alvo. Agora acabou o mercado. Então o que acontece amanhã? A gente tem essa LTB aqui. Esse é o último alvo, então poderia deixar aqui. Se o preço amanhã ele vier e romper para cima, o que a gente faz? A gente pega a ferramenta de preço de Fibonacci, traça daqui de cima até aqui embaixo. Então a gente vai ter os possíveis pontos de suporte de resistência para o preço não subir, né? Que seria a metade desse movimento. Então o Fibonacci funciona dessa forma. Você pode traçar e você já tem os suportes e resistências, tá? Então é assim que eu utilizo. Espero que não tenha ficado muito complexo, vocês tenham conseguido entender.